queridos e queridas estudantes, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de banco de dados. Bora lá aprender muito? Com certeza! Pessoal, vocês estão vendo aqui hoje uma tela totalmente diferente. Vou mostrar para vocês, então, como utilizar do SQL Fido, que é uma ferramenta online gratuita, onde nós podemos testar as nossas declarações, as nossas sentenças lógicas, né? Que nós desenvolvemos, né, os comandinhos de banco de dados, para a gente ver se está tudo certo. Esse site ele é muito bacana porque permite que nós possamos testar, né, todos esses comandos lógicos que nós fazemos em relação à linguagem SQL, de uma forma sem precisar ter algum SGBD instalado. Nesse caso, muitas das vezes, em muitas aulas, nós utilizamos o MySQL Workbench instalado nas nossas máquinas, né? E a gente criava um banco de verdade, nós criávamos e guardávamos os dados, então fazíamos tudo lá, lembrando, né, vocês, né, que o MySQL, inclusive, é um SGBD comercial. Então, ele pode ser utilizado para diversas aplicações. Mas, se você não quer instalar uma SQL, você está com alguma dificuldade ou quer fazer alguma coisa mais online mesmo, então, para você testar para ver se seus códigos estão corretos, existe essa ferramenta super, super bacana. Inclusive, se vocês clicarem aqui, né, do nome do SQL Fido aqui do lado, vocês podem ver outros SGBDs, então, existentes como Oracle, PostgreSQL, SQL Server, SQLite, que você também pode testar suas declarações aqui dentro e é super, super legal. Bora lá ver, então, como funciona? Nós vamos utilizar a ideia aqui da tabela de funcionários e departamento, que você pode voltar algum vídeo atrás para ver, então, como que a gente fez, utilizando, né, no caso que a gente estava fazendo alguns exemplos relacionados à parte dos joins, das junções. E daí eu vou mostrar para vocês, então, como utilizar a ferramenta de uma forma geral. Vocês devem perceber aqui que a gente tem duas divisões na tela. Uma parte da estrutura, que é esse esquema panel, e a parte, né, de trabalhar com SQL, que é onde a gente vai rodar os nossos scripts, os nossos códigozinhos do outro lado. Então, existem dois ambientes. De um lado, a gente cria estrutura, insere os dados, do outro, a gente faz só manipulação com a consulta. Então, vou mostrar para vocês. Então, lembra, a gente tem a tabela de funcionário e a tabela de departamento, e a gente vai inserir os dados, conforme eu já mostrei para vocês na aula anterior. Então, coloquei aqui até os comandos já, tá? Então, a gente cria duas tabelas, departamento, com código, descrição, localização, e funcionário, que possui uma chave estrangeira em relação ao código do departamento, né? Lá de cima, que tem, né, o seu próprio código, nome, data de nascimento também. Daí, a gente insere os registros, 4 registros para cada um deles. Como que a gente faz, então, para fazer, né, o esquema ser gerado? Nosso banco, né? E aqui pensando esse banco virtual para a gente testar como está tudo funcionando. A gente clica aqui no botãozinho de Build Schema, tá bom? E você até pode colocar para editar Full Screen, né, para você ver tudo aqui, ou coloca, né, as duas telas. Quando você faz lá, ele deu esquema reading aqui, então quer dizer que foi criado, então agora você pode estar utilizando e fazer suas consultas bem aqui do ladinho, ok? Então, aqui, imagine só que nós queremos fazer a parte do inner join relacionado, né, para verificar quais são os funcionários que estão ligados a qual departamento. Então, a gente quer verificar, então, o nome e a descrição. Perceba que nome está aqui na tabela de funcionários, conforme nós já estudamos, né, nome. E departamento está aqui, a descrição do departamento, qual que é, aqui na tabela propriamente do departamento. Então, para vocês verem funcionando, a gente poderia fazer aqui, né, select o nome, a descrição, né, from, e aqui a gente coloca, no caso aqui, a tabela que a gente está puxando, por exemplo, de funcionário, primeiramente, correto? Depois a gente passa inner join, e aqui inner join, e a gente vai ligar com a outra tabela que seria de departamento, correto? On, aí a gente vai fazer a ligação das chaves, então, por exemplo, seria funcionário aqui, a primeira, né, ponto, code, departamento, a gente tem que falar de onde que é, né? Código departamento. E igual, nesse caso aqui, a departamento. E aí, nesse caso aqui, code departamento, correto? Então, a gente conseguiria ver através deste comando. Para isso, então, nós podemos só clicar aqui, então, né, no fim das contas, em Run SQL. E a gente vai ver o resultado lindinho na tela. Então, cada um, né, dos nossos funcionários que estão cadastrados com a sua descrição do específico departamento que está. Então, o João está em desenvolvimento, a Maria também está em desenvolvimento, mas o José está na análise e o Antônio está em testes.
E aqui embaixo, né, quando você clica em Run SQL, se você também quiser editar full screen, você consegue ver o código, tá? E aí aqui você consegue ver a descrição, a quantidade de resultados retornados, né, o tempo. Então, a gente consegue fazer tudo aqui dentro. E vou passar para vocês agora, então, alguns desafiozinhos. Vamos, então, pensar mais coisas para melhorar quando a gente está aprendendo com o Inner Join. Por exemplo, a gente pode trabalhar com os apelidos, tá? Que vai facilitar, em vez de você ficar escrevendo funcionário.código de departamento, departamento.código, né? A gente pode colocar apelidos. Por exemplo, funcionário, eu posso colocar as F, certo? Inner Join com departamento, e aí eu vou colocar as D. Onde, aí aqui, em vez de eu usar funcionário, eu vou colocar f.código departamento, que é igual a d.código departamento, que vai dar o mesmo resultado. Então, aqui a gente obteve o mesmo resultado. Então, perceba que a gente só usou os apelidos, foi a mesma coisa, mas facilita, o código fica um pouco mais limpo. E aí, imagine que quanto mais os selects forem ficando maiores, né? Então, isso ajuda a gente a fazer. E se a gente quisesse, por exemplo, verificar somente com aqueles funcionários, né, que o nome deles tivessem, por exemplo, Jó, né, J-O. Então, a gente poderia usar aqui, né, where, então a gente só continuar. O nome, né, só que aí lembra que a gente tem que passar aqui nome, a gente tem que referenciar de onde que é esse nome, né, no fim das contas, né, a gente pode colocar que o nome é de funcionário, ponto, nome. Aí a gente usa o like. Vocês lembram como que usa o like? A gente tem que sempre passar o like e coloca o Jô, por exemplo. Mas é claro que tem que ter os porcentagens, né? Que é o que representa. Se for em qualquer parte do nome, a gente usa então porcentagem no início e no fim. Então, qualquer parte ele vai percorrer e vai verificar quem tem Jô no nome, ok? Clicar em Run SQL. E vocês vão ver aqui, né? Nesse caso foi João e José. Então, ele percorreu qualquer parte do nome. Se quisesse, por exemplo, eu só quero que... A diferença aqui, né? A gente pode ver, por exemplo, o Run SQL com o porcentagem só no fim. A gente vai ver, então, que se tiver no início do texto, tá? Então, no início do texto ele vai aparecer. E se eu quiser no fim, somente procurando pela última parte, né? Então, eu coloco a porcentagem no início. Então, ele vai achar só no fim do texto, né? Aí, nenhum tem que termina com J, né? J-O. Então, a gente vai combinando os inner joins com outras cláusulas, outros operadores, né? Tudo aquilo que a gente já estudou anteriormente. E se, por exemplo, a gente quisesse... imagine só, se a gente quisesse, por exemplo, listar o departamento... contar, né, a quantidade de pessoas que estão por departamento. Então, se a gente quisesse... Imagina, o desenvolvimento a gente tinha visto lá, né? A gente tinha visto agorinha que tinha o João. A gente até vê aqui do lado, né? A gente quiser ver aqui que tinha o João, que era, né, do departamento 1, e a Maria, que também era do departamento 1 aqui do ladinho. Então, a gente sabe que tem 2. Se a gente quisesse fazer um count aqui para contar isso aqui, como a gente poderia fazer para contar essas descrições? A gente poderia ver, então, pegar os departamentos. Então, a gente quer ver aqui os departamentos com o respectivo número de funcionários, né, por departamento. Então, a gente vai ver a descrição, então, que é o nome do nosso departamento, e vai contar, por exemplo, quantos que tem em cada um deles. Aí eu poderia contar, por exemplo, pelo ID, né, pela nossa chave primária, né, que nesse caso aqui é o código do departamento. Então, eu passo aqui, né, se for de departamento, eu usar lá a nossa nomenclatura lá, depois, né, de D. Então, o D.code departamento, certo? From, né, aí aqui a gente pode fazer o funcionário aqui, né? Funcionário, de funcionário. Então, a descrição, na verdade, ela não é de funcionário, né? A gente agora vai mudar um pouquinho para vocês verem que ela é de departamento, as, de, perfeito? Então, aqui a gente poderia até mesmo colocar a descrição, se a gente quisesse colocar detalhadinho, né? De, ponto, descrição. Count, ele faz o código departamento, from departamento, que o apelido é D. Aí a gente vai fazer o inner join. A gente quer pegar esse inner join para ver com os nossos funcionários, não é mesmo? A gente quer ver por funcionário. Então, inner join, agora a gente fazendo o contrário. Inner join com funcionário, né? Onde, aí eu coloquei funcionário aqui, vamos colocar funcionário F. Aí a gente está fazendo o contrário. O departamento, então pensa da primeira tabela com a segunda. Departamento.código departamento é igual ao funcionário F.código departamento, que é o mesmo nome das chaves que eles possuem. E para a gente verificar, né, imagina, a gente quer agrupar, lembra que eu quero ver por departamentos, né, diferentes entre si. A gente usa para agrupamento group by.
Então, a gente vai ver, então, o agrupamento aqui, por exemplo, por departamento, que é o D, né, ponto, o nosso código. Então, a gente agrupa por departamento, de uma forma geral. Então, fica bem legal, a gente run SQL e a gente vai ver, então, um quantitativo aqui bem bonitinho de cada um. Então, de desenvolvimento a gente sabia que era 2, de análise 1 e de testes 1, então ele contou. E se tivesse mais registros, ele estaria vendo. E é muito importante, como eu já comentei com vocês, que a gente passe essa descrição, né, falando que o D, nesse caso assim, né, para vocês verem, que o D, né, aqui, select, descrição, aí ele faz o count, então ele pega a descrição e o count. Se a gente quisesse falar que esse count aqui, ele tem um nome, né, a gente poderia dar um apelido para ele também, né, então a gente faz, sei lá, contagem por departamento. Então, a gente faz aqui bem certinho. E também, né, apareceria lá em cima o rótulo diferente, então contagem por departamento. Nesse caso aqui, posso colocar as aspasinhas, né? Contagem por departamento. Então, apareceria aqui pra gente ver, então, corretamente, ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa demonstração do InnerJoy, inclusive conhecer um pouquinho sobre a ferramenta do SQL Fidel. E aí vocês, né, aqui aproveitem para copiar os códigos, para ter tudo isso aqui, porque o SQL Fidel não salva nada. Então, é muito importante que vocês copiem os códigos para que vocês possam ter depois. Então, aqui é só para a gente fazer testes para fim de estudos mesmo, para que vocês possam conhecer a ferramenta e que vocês possam utilizar, inclusive, tá bom? Vou deixar um desafio para vocês, então, para a próxima aula e acompanhem tudo isso aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!